Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa semana 3 do PET 3, né? E hoje nós vamos falar sobre a Conjuração Baiana, de 1798. Se a gente observar a data, nós vamos ver que é do mesmo período, né, próximo da Inconfidência Mineira que nós estudamos a semana passada, né? Só que tem uma diferença. A Conjuração Baiana foi uma revolta popular, organizada pela classe baixa, popular. Diferente da Inconfidência Mineira, que foi organizada pela elite, tá? Nós vamos ver a diferença aqui. Então, conjuração é o mesmo que conspirar, né? Ato de trama refere-se ao tempo de uma conspiração, movimento, revolta. Então, quer dizer, a mesma coisa de Inconfidência, né? Nós vimos lá que Inconfidência também foi uma coisa próximo disso, né? A conjuração baiana, também denominada de Revolta dos Alfaiates, tá? Porque teve participação de alguns alfaiates na organização dessa revolta. Tá? E não só alfaiates, mas a classe baixa tinha vários tipos de profissionais da classe do povão. Tá? Recentemente também ela passou a ser chamada de Revolta dos Búzios, né? Mas vocês vão encontrar mais nos livros como Conjuração Baiana. Tá bom? As principais características dessa revolta. Foi um movimento popular de caráter emancipacionista, ocorrido no final do século XVIII, na então capitania da Bahia, colônia brasileira. O movimento teve participação de pessoas com profissões mais simples, como sapateiros, bordadores, escravizados, ex-escravizados, além, claro, de alfaiates, por isso teve esse nome. Tá? Então, pessoal, esse movimento foi de caráter emancipacionista. O que é isso? Separatista, como foi em Confidência Mineira. Eles pregavam que eles queriam separar de Portugal. Tá? Porém, essa aqui foi uma revolta popular. Então, eles queriam coisas diferentes do, dos organizadores da Inconfidência Mineira, que foi organizado pela elite. Nós vamos ver agora. Ó. Eles defendiam a independência e mais igualdade racial. Um governo republicano democrático com liberdades plenas, o livre comércio e a abertura dos portos, além do salário maior para os soldados. Observe bem a diferença, tá vendo? Eles pensam na questão racial, além da independência que eles queriam, eles pensavam na questão racial, eles pensavam num governo republicano e democrático, eles pensavam no comércio, eles pensavam nos soldados, tá vendo? Então é uma revolta popular, tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para dar certo se não fosse alguém denunciar, como aconteceu na Inconfidência Mineira. Alguém denunciou e as forças policiais, as forças do governo se prepararam e reprimiram com violência. Tá? Quais foram os antecedentes que levaram a essa revolta? Nós tivemos antecedentes externos e antecedentes internos. Os externos, principalmente, foi a Revolução Francesa, que foi no mesmo período que mexeu com a vida do mundo inteiro. E a Revolução do Haiti, principalmente essa Revolução do Haiti, que foi aqui na América, uma revolução organizada por negros, que além de libertarem os escravos lá do Haiti, eles também é, levaram o país à independência. Então os negros organizaram tudo e acabaram com a escravidão e os negros levaram a independência do Haiti. Reparem bem da força dessa revolução. O que não causou na América, né? Todos os donos de escravos dos outros países ficaram morrendo de medo. Pensou se os escravos se revoltassem? Em todos os países, eles tomavam o poder, porque eles eram a maioria na maioria dos países da América. Né? Conseguiram visualizar isso? Eu coloquei aqui até duas imagens, uma da Revolução Francesa, que eram os ideais, eram outros ideais, né? Apesar que falava em liberdade, igualdade, fraternidade, mas eram outros ideais. E aqui embaixo a Revolução do Haiti.
Você está vendo? Vocês conseguem ver a diferença? Os negros foram e libertaram o país. Nós tivemos também antecedentes internos. Aconteceu algumas coisas aqui no Brasil que levou à insatisfação da população da classe baixa, né? Por exemplo, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, isso mexeu muito com a cidade de Salvador, né? Essa revolta aconteceu em Salvador, né? Que nós estamos estudando. Então, Salvador perdeu vários recursos, perdeu o investimento da coroa, perdeu importância para Portugal, né? Porque as atenções voltaram para o Rio de Janeiro. Então, com isso, o que ficou na cidade lá foi uma elite portuguesa, né? Os portugueses que ocuparam os cargos altos, os cargos públicos altos. E aí a população não tinha acesso a nada, né? E com isso, essa população, a classe baixa, começou a perder rendimentos, começou até a passar fome. E aí muita insatisfação. Isso levou a essa classe baixa a organizar essa revolta. Nós tivemos alguns líderes desse movimento, né? Aqui estão os principais, tá? Reparem que os 4 primeiros, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus, Lucas Dantas, esses 4 eram negros e eram da classe baixa, eram pobres, eram alfaiates, eram soldados, né? E temos aqui embaixo o Cipriano Barata, que, como vocês podem ver, era um cara branco, da elite, tinha posse, né? Então, mas ele ajudou a organizar essa revolta, tá? Então, se a revolta não tivesse sido denunciada, ela tinha tudo para dar certo, né? Aí o desfecho da revolta foi esse, né? Portugal reprimiu com violência. Acontece que, como até hoje é assim, né? O líder que é rico e branco, ele ficou livre. Ele foi processado e aí tal respondeu em liberdade. Os líderes negro e pobre, os 4 primeiros que eu mostrei para vocês, eles foram mortos, foram condenados à forca e foram esquartejados, como está aqui na figura. Tá? Então, para a gente ver que essa injustiça social já vem de longe. Né? Por isso que a gente tem que conhecer o passado para a gente não cometer os mesmos erros no presente. Tá? Então, pessoal, isso foi uma apresentação para clarear um pouco a ideia de vocês sobre a revolta dos alfaiates, né? A conjuração baiana. E eu preciso que vocês leiam o PET, leiam, assistam os filmes que eles indicam, tá? Respondam o formulário que eu enviei para vocês, tá bom? E meus contatos estão aqui. Precisando, podem entrar em contato, tá bom? Então, um grande abraço e bons estudos.